Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo, vamos aprender, vamos se espiritualizar, vamos ser independentes, vamos depender somente de Deus. E hoje eu vou falar sobre a obra de Deus. Principalmente você que faz a obra em alguma igreja, em alguma denominação, seja qual for, não importa, né? Seja na Igreja Universal, na Mundial, Deus é Amor, Assembleia, Batista, Bola de Neve, enfim, o que não falta são denominações que levam a palavra de Deus, o Evangelho e o nome de Jesus, porque é esse nome que tem poder. É por ele, para ele e através dele que nós vamos ser salvos, né? E eu tenho visto muita gente não entendendo o que é a obra de Deus. Elas até fazem a obra de Deus, elas até são usadas por Deus, mas elas não entendem que ela é a obra de Deus. Não é o que ela faz, mas quem ela é. E uma coisa que é muito bom e ao mesmo tempo se torna muito ruim é quando nós colocamos uniforme. Uniforme, quando você serve a Deus debaixo de um paletó, ou com uma gravata, ou com um uniforme, independente da igreja que você serve. As mais tradicionais, todos usam terno, usam gravata, socialmente, né? Eu fui da Assembleia por 2 anos, e os pastores, presbíteros, até quem fica na porta da igreja recebendo, né, que é porteiro, o que fica lá na garagem, eles usam terno, gravata, social, né? Normal. É a doutrina da igreja e não tem nada errado nisso, tudo certo, né? Então você olha, tá todo mundo vestido praticamente igual. Vamos dizer que o terno é o uniforme do servo de Deus daquele lugar. Em outras igrejas, a Igreja Universal tem o uniforme de obreiro, né? A gravata, com o coração, todo mundo de uniforme. Os pastores, todo mundo de terno, muitas das vezes com a mesma gravata. Se você for lá no templo, os auxiliares, se eu não me engano, usam gravata vermelha. Então, todo mundo se iguala quando se diz respeito a uniforme, a cargo e a título. Por exemplo, membro, todo mundo é membro, é um título. Membro da igreja, todo mundo é membro. Obreiro, todo mundo é obreiro. Não importa se ele foi levantado obreiro hoje ou se ele tem 30 anos de obreiro. Quando coloca o uniforme, todo mundo é obreiro. Entende? Todo mundo é obreiro. Pastor, todo mundo é pastor. Bispo, todo mundo é bispo. Enfim, há diferença quando quem está olhando. Assim que eu cheguei na igreja, eu cheguei, não sabia nada de igreja, não sabia nada de espiritualidade, não sabia absolutamente nada. Então, eu ficava maravilhado, impressionado com o que eu via, né? Com a diferença. Poxa, tinha as pessoas que estavam se libertando, que era o meu caso. Tinha os que já eram libertos, os que já tinham o Espírito Santo, os que já faziam a obra, os que usavam uniforme, os que já eram pastores. Então tinha uma etapa, tinha uma hierarquia. E isso é muito bom. É muito bom. E era muito bom. E é muito bom. Vai continuar sendo bom aqui na Terra. Por quê? Porque quando a gente se enquadra e
em um grupo, coloca um uniforme e ganha um título, você se iguala. É todo mundo igual. É todo mundo igual, exemplo. Eu ia para a igreja, é todo mundo buscando a Deus. Não importa se era pobre, se era rico, se era negro, se era baixo, se era alto, não importa. É todo mundo buscando a Deus. Foi levantado a obreiro, não importa. Não importa. Não importa se ia a pé, se ia de bicicleta, se tinha o sapato novo ou se tinha o sapato mais gasto, ou se tinha uma meia nova ou se tinha uma meia furada, né? Quem nunca usou uma meia furada, atira a primeira pedra. Eu já usei uma meia furada. Ninguém via, mas Deus viu. Deus via. Então, uma meia furada, mas estava todo mundo lá, cada um na sua condição, dando o seu melhor, de uniforme, todo mundo igual, servindo a Deus, né? Pastor, quando se torna pastor, é todo mundo igual, todo mundo são pastores, independente se tem pouco tempo de obra, se tem muito tempo de obra. Quando se torna bispo, é todo mundo bispo. Então, o olhar e o tratamento pode ser diferente no ser humano, porque nós vivemos debaixo de hierarquia, nós vivemos debaixo de doutrina, respeito, né? Então, de mérito, porque se uma pessoa ela tá ali com o uniforme, é porque é mérito dela, né? É mérito. Ela se esforçou e Deus honrou. Agora, se ela vai persistir, permanecer, aí já é outro caso. Não cabe a nós julgarmos. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a obra de Deus. A obra de Deus, ela é feita por homens. É feita por seres humanos. É feita pelos servos, amigos, filhos de Deus. Né? É feita pelos homens de Deus. E muitas das vezes a obra de Deus, ela é feita por pessoas que infelizmente não estão mais servindo a Deus. Não estão mais com o coração na palavra. A obra de Deus, infelizmente, é feita por pessoas que se permitem ser iludidas, enganadas, persuadidas pelo diabo, assim como Judas foi. Assim como Judas foi. Assim como tantos outros personagens bíblicos se corromperam no decorrer do serviço da obra. Entende? E ficaram pelo caminho. Mas quem olhava para eles era todo mundo servo, era todo mundo de Deus, era todo mundo obreiro, era todo mundo pastor. Mas Deus não vê como o homem vê. É aí que está o perigo do uniforme. O uniforme, o título, ele é muito bom. Mas quando ele é colocado em segundo plano, ele é colocado em segundo lugar. Em segundo lugar. Em segundo plano. Entende? Porque quando você olha para o corpo de obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, ou para o corpo de servo, de pastores, de qualquer denominação, eu estou falando da Igreja Universal porque eu estou servindo ao nosso Deus lá. Mas de qualquer denominação, independente de qual você seja. Quando você olha para o corpo de Cristo, independente do título, todo mundo é igual. Todo mundo é de Deus, todo mundo fala a mesma língua, ou pelo menos era para ser assim, né? Hoje em dia já não é mais, já está escancarado os que não são ovelhas, né? Mas quando está com o uniforme, quem está de fora ou quem está chegando não vê muita diferença. É todo mundo obreiro, é todo mundo servo, é todo mundo pastor, é todo mundo bispo. E aí que está
aquilo que é bom, porque iguala todo mundo, né? E tá aquilo que é ruim. Porque quando iguala todo mundo, Deus não iguala todo mundo. Deus nunca vai igualar todo mundo. Deus não trata ninguém igual. O mesmo tratamento que Deus tem para comigo, Ele não vai ter para com você. A não ser que o meu pensamento seja o mesmo que o seu. O meu sentimento seja o mesmo que o seu. A minha ação seja a mesma que a sua. A minha reação seja a mesma que a sua. Entende? E isso é impossível. É impossível. Porque nós somos seres diferentes. Então, como que Deus vai me tratar vai ser segundo a intenção do meu coração. Vai ser segundo a minha fé. Vai ser segundo a minha obediência à palavra de Deus. Entende? Então Deus, ele trabalha na intimidade. Deus, ele trabalha na intimidade. Deus, ele age na coletividade, mas ele trabalha na intimidade. Então, o mais importante não é quando eu coloco o meu uniforme para servir a Deus na igreja, para atender alguém na igreja, para recepcionar alguém na porta, ou para sair para evangelizar, para falar do evangelho. Não, isso aí todos os obreiros fazem, fizeram, fazem, vão continuar fazendo, independente de como que eles estejam, se eles estão bem ou se eles estão mal, enfim. Tem muita gente que, infelizmente, ela não está bem com Deus. Ela não está bem com Deus, ela está mal, ela está cheia de problema, mas ela não deixa de colocar o uniforme dela. Ela não deixa de servir a Deus. Entende? Ela não deixa de fazer a obra de Deus. Tem muita gente que está vivendo no pecado, no erro. Só Deus sabe. Ninguém sabe, porque ela esconde de todo mundo. Mas quando ela coloca o uniforme, ela é, vamos dizer assim, ungido, separado, né? As pessoas veem ele como um homem de Deus, mas as atitudes, os pensamentos, o coração não é mais, entende? Mas está lá, igual a todo mundo, Então a questão do uniforme é muito perigoso. É muito perigoso a questão do uniforme, porque ele, ao mesmo tempo que ele glorifica a Deus, né, honra a Deus, ao mesmo tempo que ele edifica o homem, edifica aquela pessoa, esse mesmo uniforme, se a pessoa não tiver sendo fiel a Deus, guardando o que é mais importante, o seu coração, usando a sua fé em obediência à palavra, então vai prejudicar ela. Aquilo vai ser um peso, aquilo vai ser um fardo, aquilo, ao invés de ser uma bênção na vida dele, na vida dela, vai ser uma maldição. E quanto mais a pessoa ocultar o pecado, esconder o pecado que ela vive, que ela comete, e ainda continuar com o uniforme, com o cargo, com o título, independente de qual seja, a pessoa pode ela ser, por exemplo, um responsável do coral, responsável do ministério de louvor, pode ser responsável da portaria da igreja. Ela tem uma responsabilidade na igreja. Não importa qual seja. Ela dá aula para criança. Ela e mais 5. Então, ela é a tia da igreja. Entende? Talvez ela nem tenha o uniforme, mas ela é a tia da igreja. Ela dá aula para as criancinhas com mais 5 tias.
Então, ela é igualada a todo mundo. Ela é honrada, reverenciada. A mesma palavra que o pastor dá para uma, dá para as 3, dá para as 4, são 5. Mas quem das 5 tem vida com Deus? Quem das 5 realmente vai permanecer, vai crescer, vai evoluir? Quem? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E só a própria pessoa sabe. Agora, se a pessoa colocar o coração que ela tem no título que ela ganhou, no uniforme que ela ganhou, na responsabilidade que ela ganhou, se ela colocar o coração dela no resultado que ela está dando, que nem muitos bispos, muitos pastores, muitos obreiros, muitos, enfim, presbíteros, por mais ungidos que foram, colocaram o coração no resultado que deram. Se acharam alguma coisa, pensaram que o que eles fizeram foram eles, mas não foi. Eles tomaram a glória para si, ao invés de dar a glória para Deus, a honra e a glória para Deus, e o mérito para o Espírito Santo que agiu neles. Entende? Tipo assim, quando nós vencemos, a glória, a honra é para Deus. Quando nós perdemos, a vergonha é nossa. A vergonha é nossa. Nós erramos, nós falhamos. Deus não erra. Deus não falha. Então, quantos por colocar o coração no título, o coração no cargo, o coração no tempo que ela tem de igreja, no tempo de obra, ou no que ela fez, no que ela está fazendo, ou até no que ela pensa que um dia ela irá fazer, se perderam no meio do caminho. Se perderam porque não guardaram o coração. Tentaram guardar o uniforme, tentaram guardar o título, tentaram guardar o cargo, tentaram guardar o membro, o povo, a igreja, mas não conseguiu. Porque a única coisa que Deus pede para que você guarde é o coração. Você tem que guardar o seu coração. Entende? Então é muito perigoso o uniforme para aqueles que não são dignos de usar. Que não são dignos de usar. E o único que pode te revelar se você é digno ou não é você mesmo. E o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas e ele confirma e testifica no nosso coração se nós somos de Deus ou não. Entende? Então tem muita gente que ela está desprezando a oportunidade dela servir a Deus, para servir ao homem. Ela está desprezando a oportunidade de servir a Deus para servir ao homem. Porque quando você serve a Deus, naturalmente, as coisas vão acontecer. Naturalmente, você vai subir de título, você vai subir de cargo, naturalmente você vai receber um uniforme, uma autoridade, uma unção, enfim, para que você venha continuar fazendo a obra de Deus, porque Deus fez a obra em você. Entende? Então, se Deus transformou a sua vida, Ele vai te dar condição para você ser usado por Ele para transformar a vida de outras pessoas. E dependendo da denominação que você está servindo a Deus, você vai precisar subir de cargo. Por exemplo, eu cheguei na igreja, na Assembleia de Deus, como membro da igreja. Comecei a ir para a escola bíblica dominical, comecei a aprender, comecei a estar mais perto, dos líderes, entende? Do pastor. Então eu fui crescendo de conhecimento. Conforme eu fui crescendo de conhecimento,
ia surgindo a oportunidade de eu ter responsabilidade. Entende? Já que eu me libertei, então dava para mim ensinar, orientar alguém a se libertar. Então, Leandro, então você vai cuidar dos jovens novos que estão chegando. Entende? Então é uma responsabilidade. Aí eu saí da igreja da Assembleia, fui para a Igreja Universal, onde já é maior, é algo, né, bem maior. Então eu fui para o Força Jovem, entende? Onde era de tribo na época. Eu lembro que eram 12 tribos, eu era de uma tribo, onde tinha o responsável da tribo, que era o líder, tinha um auxiliar e tinha um terceiro. Então eu fui ali obedecendo a Deus, sendo fiel. Então a responsabilidade ela veio, eu me tornei o terceiro da tribo, o segundo da tribo e depois o primeiro da tribo na época. E Deus, ele é tão bom que, por exemplo, a líder da minha tribo hoje é a minha esposa. Então ela era a líder da minha tribo, né? Eu fui aprendendo, me tornei o líder da tribo, ela minha auxiliar. Deus foi honrando. Aí a gente se tornou obreiro, recebemos o uniforme, né? Casamos. Enfim, é uma longa história. Mudamos de cidade, assumimos vários grupos, Força Jovem, EVG, UNP, TF Team, enfim, a gente já passou por vários grupos na igreja para servir a Deus, aprendendo e ensinando. Mas o que eu vi e vejo, e vou continuar vendo enquanto eu estiver aqui na Terra? Pessoas se agarrando ao que fazem, não ao que são. Pessoas se agarrando ao título, ao cargo, à responsabilidade, batendo no peito, dizendo que eu sou da EVG, eu sou do Força Jovem, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu sou obreiro, e eu sou bispo, e eu sou pastor, e essa é a minha igreja. Aí começa. Tudo ela fala que ela é. Ela fala que ela é tudo, menos serva. Ela fala que é tudo, menos amiga e amigo de Deus. Ela fala que é tudo, menos filho. Aí quando ela perde, aí quando é arrancado, tirado dela, né, para Deus testar e provar o coração, quando é tirado o cargo, quando ela é removida do grupo, quando ela é colocada ou quando ela é rebaixada, vamos dizer assim, ela está como líder, como primeiro, e tiram ela e colocam ela como membro, enfim. Muitas das vezes ninguém soube de algo errado dela, ou realmente ela não fez nada de errado, mas é o próprio Deus para provar quem ela é para ela mesma, para provar o coração dela, sabe? Ou para ajudá-la, porque ela está focada tanto na obra de Deus, em ganhar almas, e está esquecendo da própria alma. Ela está tão focada e está dando certo, porque Deus está usando ela. Mas ela não está vendo que a alma dela mesmo está se perdendo. Então, Deus permite que até uma injustiça aconteça para que ela perca o cargo, para que ela perca o título, para que ela venha, vamos dizer assim, ser rebaixada, para que ela venha estar, sabe, se humilhando diante de Deus, para ela estar ali, se envolvendo intimamente com Deus. Aí não. Ao invés dela crer naquela palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que o justo, aquele que realmente anda certo, correto diante de Deus, ele não precisa se justificar para ninguém. Ele não precisa se justificar. Entende? Porque a sua justificativa, a minha justificativa, não vai mudar o que já aconteceu. Entende? Então,
Se você tem que se justificar, você tem que se justificar com o juiz, você tem que se justificar com o advogado, com Jesus, com o próprio Deus, dentro do teu quarto. Entende? Então, se eu pudesse falar tanta coisa que eu já passei, tanta coisa que eu já sofri, quantas vezes que eu já fui tirado, já fui colocado, arrancado, enfim. Você pode perder tudo, menos o seu coração. Você pode perder tudo, menos a sua alma. Você pode perder tudo, menos o seu caráter. Você pode perder tudo, menos o Espírito Santo. Você pode perder tudo, menos em estar no centro da vontade de Deus. Menos em obedecer a palavra de Deus. Então, o perigo que as pessoas hoje em dia, elas estão focando no que ela vê e no que ela faz. E elas não estão atentando para quem elas estão se tornando. Pessoas robóticas, mecânicas, sabe? Pessoas que elas sabem fazer a obra de Deus, porque elas aprenderam a fazer a obra de Deus. Elas têm a obra de Deus como um trabalho, é como um trabalho. Muitos até como um sustento. Muitos até como um sustento de verdade. Muitos pastores, infelizmente, muitos bispos, muitos até obreiros, né? E presbíteros e diáconos, enfim, vivem da obra de Deus. Uns vivem de uma remuneração, outros vivem de favores, porque não sai de dentro da igreja, vivem de favores. Mas, será que conhece a Deus? Será que tem intimidade com Deus de verdade? Será que o coração está limpo? Será que se perder aquilo que tem irá permanecer? Porque nesses anos que eu tenho feito a obra de Deus, eu vi muita gente que eu olhando de fora, eu pensava, rapaz, esse camarada é de Deus. Esse camarada é muito de Deus. Mas ele não era de Deus. Ele estava sendo usado por Deus. É diferente. Existe uma grande diferença de nós sermos de Deus e nós sermos usados por Deus. Eu posso ser usado por Deus e não ser um homem de Deus. Você sabia? Eu posso ser usado por Deus por causa da fé, por causa do que eu aprendi, por causa do conhecimento, por causa da unção. Deus ungiu. Quando Deus ungiu Saul, quando Deus ungiu Saul a rei, quando o povo pediu um rei, né? Deus enviou Saul. Saul foi o rei. Mas Saul, ele não tinha mais a presença de Deus. Ele não tinha mais o Espírito de Deus com ele. O coração de Saul não era mais de Deus. Mas Saul, ele não perdeu a autoridade. Ele não perdeu o reinado. Ele não perdeu. Pelo contrário, ele continuou ali, ó. E com certeza Deus usava Saul para guiar o povo, para ajudar o povo, para defender o povo, porque aquele era o povo de Deus. Entende? Então, Saul, ele não perdeu o conhecimento que ele tinha, ele não perdeu
a sabedoria natural que ele tinha, mas ele perdeu a espiritualidade, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu o coração. Tem muita gente hoje assim, nas igrejas. Ela não perdeu o título de membro, ela não perdeu o título de batizado nas águas, ela não perdeu o título hoje que está na moda, parece que hoje está na moda falar, não, eu sou batizado nas águas, não, eu sou batizado do Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo. Aí você olha para os frutos, você olha o que a pessoa fala, você olha o que a pessoa pensa, você observa o que a pessoa faz de verdade fora da igreja, você olha para a vida dela particular e você não vê o Espírito Santo, você não vê o poder do Espírito Santo, você não vê o Espírito Santo agindo, transformando, avivando, consolando, restaurando, ressuscitando. Você não vê o Espírito Santo fazendo o que ele veio para fazer, que é fazer a pessoa dar fruto. Entende? Dar fruto. Você não vê o brilho no olhar, você não vê a fé, sabe? Você não vê a pessoa vencendo os seus próprios problemas. E muitas das vezes, pequenos, não são grandes, são pequenos. Problemas que eram já para ser vencidos há muito tempo. Ela não vence. Por quê? Porque ela está agarrada ao título. Entende? Porque para uma pessoa se tornar um obreiro da Igreja Universal, ou um presbítero, ou enfim, ela não precisa mostrar a vida dela e nem o que ela faz fora da igreja. Muitas das vezes a gente nem conhece, a gente não sabe. A gente conhece a pessoa, às vezes, da porta da igreja para dentro, o que ela demonstra ser, o que ela mostra ser ali. Então, ela fica dentro da igreja, sei lá, 4 horas por dia, 2 horas por dia, né? Se a pessoa é uma pessoa assídua que faz a obra, sei lá, ela fica ali 6 horas por dia. 6 horas por dia lá na igreja. Se é um jovem que muitas vezes não trabalha, né? Ele quer ser pastor, ele fica lá na igreja 6 horas por dia. O outro restante, ele vai estudar, ele talvez faz um estágio, e ele está lá na igreja. E lá na igreja ele é de Deus. Lá na igreja ele é de Deus. Lá na igreja ele até demonstra ter o Espírito Santo, demonstra ter fé. Mas ele fica 6 horas na igreja por dia. Né? E um dia tem 24 horas. E às 18 horas? O que ele está fazendo? E às 18 horas? O que ele está pensando? E às 18 horas? O que ele está sentindo? E às 18 horas? O que ele está aprendendo? E às 18 horas? Com quem que ele está vivendo? Eu não sei. Você não sabe. Deus sabe. Deus sabe. É aí que está o perigo do título, o perigo do uniforme, o perigo do poder, né? Por quê? Porque cada cargo, cada título, cada uniforme tem um poder. Um obreiro na Igreja Universal, ele pode orar, ele pode ungir, ele pode aconselhar, ele pode fazer uma visita, ele pode fazer um núcleo, entende? Ele pode dar uma palavra, ele pode fazer uma reunião para o grupo ao qual ele foi denominado líder. Ele pode, pô. Ele tem um poder, entende? Ele tem o poder, ele tem um certo poder. E quem está dando esse poder para ele? É Deus, é o Espírito Santo. Mas se ele não está mais
habilitado, capacitado para isso. Entende? Se ele pecou, se ele errou como Davi. Davi era rei. Entende? Mas se ele pecou como Davi, entende? É aí que está o perigo, porque ele vai ser visto ainda, ele vai ser visto como um membro da igreja, ele vai ser visto como um líder de um grupo, ele vai ser visto como um obreiro, ele vai ser visto como um pastor, ele vai ser visto como um bispo, ele vai ser visto como, não importa a autoridade que tenha, o título, o cargo, o uniforme que vista, mas ele vai ser visto como ele vai ser visto como o porteiro da igreja, olha lá, o porteiro da igreja de Deus. Mas se ele não é mais de Deus, se ele pecou, se ele se prostituiu, se ele roubou, se ele, enfim, não importa qual seja o pecado, mas se ele fez e está vivendo, escondendo como Davi escondeu, pecou e para esconder o pecado matou, entende? E a mulher ainda ficou grávida. Resumindo, se você não conhece essa história de Davi, Davi sofreu demais. Ele demorou 1 ano para reconhecer o pecado dele. Davi ele não reconheceu o pecado dele assim não, rápido. É igual tem muita gente. Deus está dando chance para muita gente dentro da obra de Deus dele aqui na terra. Para muita gente voltar atrás, para muita gente se arrepender, para muita gente confessar, para muita gente entregar o uniforme, o cargo, o título, para muita gente confessar, para muita gente fazer o que Davi fez. O que Davi fez? Quem é que estava acima de Davi? É aí que está o perigo. Tem muitos pastores, tem muitos bispos, que muitas das vezes não tem ninguém acima dele. Não tem ninguém para repreender ele. Não tem, às vezes o obreiro é antigo. O obreiro é antigo de obra. O obreiro já foi muito de Deus, já foi muito usado. Mas hoje ele vive no pecado. Hoje ele vive no erro. Hoje ele sabe que ele não é mais de Deus, cara. Não é. Ele faz as coisas de Deus, mas ele não é mais. E não tem ninguém que esteja vendo. Não tem ninguém que esteja detendo ele. Detendo. A minha esposa, ela falou algo muito forte, que ela viu uma série de um serial killer, que perguntaram para ele assim, mas por que você matava? Por que você continuava? Não tinha ninguém que me detinha. Ele queria ser detido. Ele queria ser detido. Ele queria que alguém descobrisse. Por mais que ele escondesse, por mais que ele ocultasse as provas, né? Que esse é o verdadeiro engano. É isso que o diabo faz. A pessoa ela esconde o delito dela, esconde o pecado, mas a alma dela, o espírito dela, quer que seja descoberto. Porque é quando é descoberto é que vem a libertação. É quando chega a luz e bota tudo para fora, é que realmente a pessoa tem a chance de se arrepender, tem a chance de dar a volta por cima. Então aquele serial killer disse, ninguém me deteve. Então assim tem sido o espírito enganador que age nos servos de Deus. Que age nos servos de Deus. Mas o único que pode deter é você mesmo. É você mesmo, porque Deus a todo momento ele fala com você. Deus a todo momento ele nos desperta. Está escrito que é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. Então, o único que pode deter
a mim mesmo, deter o pecado, deter a maldição, deter o engano, deter qualquer coisa ruim contra mim mesmo, sou eu. Sou eu, porque nem a minha esposa me conhece. Nem a minha esposa me conhece. O único que pode deter sou eu mesmo. E eu tenho que estar atento à voz do Espírito Santo, porque se eu não tiver, não tem como nem eu me ajudar, porque eu não conheço o meu coração. Quem conhece o meu coração é Deus. Então eu preciso estar em humilhação diante de Deus. Eu preciso buscar humildade diante de Deus. Entende? Para que eu possa reconhecer o meu pecado, para que eu possa confessar, para que eu possa não só falar a verdade, mas pensar a verdade, sentir a verdade, viver a verdade. Entende? Então tem muita gente vivendo uma mentira. Tem muita gente vivendo uma mentira, vivendo uma vida fake, vivendo uma falsidade, assim como Davi. Davi, ele era rei, visto como ungido, mas ele estava deixando de ser. Ele estava morrendo. Davi estava morrendo. Até que ele caiu em si. Até que veio um profeta e falou para ele. Até que Davi ficou se enganando e ignorando a voz de Deus mais de um ano. Até que Deus enviou um profeta para falar claramente. Talvez muitos já Deus enviou o profeta e falou claramente para ela, mas ela insiste em negar. Ela insiste em não negar. Insiste em negar. Como não tem prova, então não tem como tirar, não tem como arrancar, não tem como excluir, não tem como julgar, não tem como ignorar. Então, a gente usa dos bons olhos. Se a pessoa fala que está bem, tudo bem, por mais que a gente saiba que não está. Se a pessoa ela diz que ela está na fé, que ela não fez nada de errado, tudo bem. Por mais que a gente saiba que fez, a gente não sabe o que, mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que tem alguma coisa errada. Mas o que a gente vai poder fazer se a pessoa não confessou? A gente ora. A gente vai orar. Entende? Então é daí que vem os escândalos. Porque a pessoa, ela não confessou como Davi confessou. É aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Por quê? Davi, ele tinha o poder de encobrir o pecado dele. Davi tinha o poder de manipular quem estava ao lado dele. Davi tinha um poder, pô, ele era rei, cara. Ele era rei. Ele, entende? Ele podia continuar no pecado, ele podia ignorar a voz do profeta, mas não. Davi, ele estava sofrendo. Um ano gemendo, um ano sofrendo, um ano longe de Deus, um ano passando um perrengue danado, até que ele caiu em si. E ele começou a se humilhar, rasgou suas vestes, colocou, saco, pano de saco, cobriu sua cabeça com cinza e começou a assumir a sua responsabilidade, a assumir o seu erro, a assumir o pecado, a confessar. Disse para Deus, Deus, por quê? Porque quando você erra, quando você peca, quando eu erro, quando eu peco, quando nós pecamos, a consequência não vem só para a gente. Não vem. Se você que é um servo de Deus, um amigo de Deus, um filho de Deus, né? Ou está querendo se tornar um homem ou uma mulher de Deus, quando você peca, você não traz consequência só para você, você traz consequência para sua família, você traz consequência para sua empresa, você traz consequência para sua igreja, para o povo, porque vai resvalar. Porque se você não assume a sua culpa, né? Então
todo mundo que está ao seu lado vai sofrer a consequência do seu pecado. Porque você vai continuar no erro, você vai continuar sendo injusto e a injustiça ela vai replicar. O povo estava sofrendo pelo erro de um homem. Davi tinha errado, mas o povo estava sofrendo. A consequência estava vindo. Não era só Davi que estava sofrendo. Não era só ele que estava perdendo. Mas quando ele caiu em si, aí o povo parou de sofrer. Davi parou de sofrer. Porque ele disse, enquanto eu não confessei o meu pecado, os ossos dele se corroíam. Depois que ele se confessou, se humilhou e assumiu a responsabilidade, aquele peso, aquela acusação, aquele julgamento acabou. Por mais que o homem pudesse apontar o dedo depois, por mais que as pessoas pudessem acusá-lo, não havia mais acusação. Porque ele tinha se arrependido e pedido perdão. Deus não o acusava mais. Então, talvez você fique com medo de confessar o seu pecado, você fica com medo de entregar o seu uniforme, você fica com medo de expor a sua condição, a sua situação, com medo de represárias, com medo de perder, com medo... Nada é pior do que você perder a sua salvação. E por mais que você relute em não confessar, aqueles que não confessam, eles perdem a salvação e ainda perdem aquilo que têm. Perdem o cargo, perdem o título, perdem o uniforme, perdem tudo que priorizaram. E vão perder da maior maneira possível. Vão perder da maior maneira possível. Muitas das vezes perdem a própria vida. Assim como Judas perdeu. Judas, ele não só perdeu a oportunidade da salvação. Ele não só perdeu a oportunidade do arrependimento e do perdão. Ele não só perdeu, ele perdeu tudo. Ele perdeu a própria vida. O diabo convenceu ele a se suicidar. Tanto era a culpa, tanto era o remorso, tanta era a dor. Porque ele não queria confessar. Com medo, talvez, que Jesus não fosse perdoar. Com medo. Então não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo, acalma o teu coração. Talvez você já ensinou a tantas pessoas sobre perdão e você mesmo não se perdoa. Você já ensinou tantas pessoas sobre o amor de Cristo e você tem ignorado o amor que Ele tem para com você. Você tem ignorado. É só você fazer o que Davi fez. Davi lhe confessou. E olha que Davi se prostituiu. Davi adulterou. Davi matou o seu amigo. Davi mentiu, escondeu, iludiu, persuadiu, oprimiu. Davi fez coisas que talvez você nunca fez. E Davi confessou. Então confesse. Confesse. Você não é perfeito, você não é perfeita. E todo o pecado cometido por você é responsabilidade sua. Mas foi culpa do diabo, porque se o diabo não existisse, você não pecaria. Entende? Mas você tem que reconhecer que você é responsável. E precisa assumir. Então fale. Eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse áudio, esse vídeo. Eu não sei. Eu sei que se pelo menos uma pessoa ouvir, e se pelo menos uma pessoa confessar o que ela fez, para quem o Espírito Santo está falando, porque você não deve confessar para qualquer um. Primeiro você deve confessar para Deus.
Mas existe pecado que não adianta você confessar só para Deus, não. Você tem que confessar para o homem. Você tem que confessar para o homem. Você tem que assumir o erro. Davi, ele confessou para o profeta. Davi, ele confessou para as pessoas. Davi, ele confessou para o mundo. Até hoje se fala do pecado de Davi. Davi se confessou para o mundo o que ele fez. Entende? Não é você ter vergonha do que você fez. Entende? Porque as pessoas, a maioria hoje, elas não lembram do pecado de Davi. Ninguém vai lembrar do teu pecado se você confessar. Se você aguentar e suportar o preço da responsabilidade de pagar pelo seu erro. Não pense que você não irá pagar. Não pense que você não irá sofrer. Não pense que você não irá perder. Mas você irá perder para o homem. Com Deus você vai ganhar. Então, quantas foram as vezes que eu tive que falar a verdade e eu poderia perder o título, eu poderia perder a autoridade, eu poderia perder. Vai fazer o quê? Eu poderia perder a gravata. Não, é melhor eu falar a verdade. Você fez? Fiz. Você falou? Falei. Errei. Pequei. Menti. Não sei porquê, eu não queria. Né? Aí a gente cai em si. Caramba. A gente vê, pô. Mas vem o Espírito Santo te renovando. Vem o Espírito Santo te abraçando. Às vezes você vai ser ignorado pelas pessoas. Você vai ser criticado, vão apontar o dedo para você. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai te envolver. Você não vai estar só. Aliás, muitas vezes você vai. Aí que você vai ficar só mesmo, né? Porque às vezes você tem um cargo, você tem um título, você tem um uniforme, você tem todo mundo à sua disposição. Mas quando você confessa o seu erro, aí você fica só. Mas aí que tá, você não está mais só. Agora você está com Deus. Tem muita gente que está sendo seguida, tem muita gente que está sendo, muitas das vezes, venerada, tem muita gente que está sendo ouvida, mas Deus não ouve mais ela. Deus não ouve mais ela. Tem muita gente que conhece ela, mas ela não conhece mais a Deus. Deus conhece ela. Deus está tentando despertar ela. Deus está tentando fazer ela confessar como Davi confessou. Deus está tentando fazer ela se humilhar como Davi se humilhou. Deus está tentando, mas ela está resistindo. Então é aí que está o perigo do poder da obra de Deus. É aí que está o perigo do uniforme, do título, do cargo. Tem muitos bispos, tem muitos pastores, tem muitos líderes espirituais conhecidos, não é desconhecidos não, líderes conhecidos, que infelizmente já não são mais guiados pelo Espírito. Infelizmente. Isso é triste. Isso é revoltante. Mas está escrito. Está escrito que no final dos tempos haveria falsos mestres, falsos doutores, falsos servos, falsos amigos, falsos filhos, falsos bispos, falsos pastores, falsos obreiros, falsos membros, falsos tudo. Tudo que existe o verdadeiro, existe o falso. Eu não tenho como julgar quem é o falso. Eu não tenho como julgar quem é o falso, porque eu não sou advogado. Eu não sou advogado. Pelo contrário, eu preciso de um advogado. O advogado é Jesus.
Eu preciso de um advogado. Eu não conheço o coração de ninguém. Eu não conheço a mente de ninguém, a intenção de ninguém. Por mais que talvez eu veja o fruto do pecado, se a pessoa se arrepender, arrebentou. Então, eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Eu não posso condenar ninguém. A minha carne tem vontade de julgar. A minha carne tem vontade de condenar. Isso aí ela tem demais. Não tenha dúvida. Mas eu não posso. O verdadeiro eu, né? O verdadeiro eu, que é a imagem e a semelhança de Deus, que é esse que verdadeiramente eu sou e você também é, não pode julgar. Nós não podemos julgar. O único que nós podemos sim vamos dizer assim, analisar é a nós mesmos. É a nós mesmos. Nem julgar a nós mesmos nós podemos. Nem condenar a nós mesmos nós podemos. Nem esse direito Deus nos dá. Deus não dá o direito nem de você julgar a si mesmo. Deus não dá o direito nem de você condenar a si mesmo. Deus não dá esse direito de você se condenar. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito de me julgar, de ficar ali. Não. Poxa, eu tenho o direito de reconhecer. Eu tenho o direito de assumir a responsabilidade. Eu tenho o direito de pagar o preço. Eu tenho o direito de me levantar. Eu tenho o direito de me arrepender. Eu tenho o direito de receber o perdão. Eu tenho o direito de dar a volta por cima. Eu tenho o direito de colocar a culpa e o julgamento em quem já foi julgado e condenado, que é o diabo. O diabo, sim, esse sim, eu tenho o direito de julgar. Eu tenho o direito de condenar. Porque esse já foi julgado, esse já foi condenado. Você não. Você não. Você vai ser julgado e condenado no juízo, após a morte, quando a sua alma descolar do seu corpo. Enquanto é isso, há esperança. Enquanto é isso, você pode perder tudo, menos a esperança, menos a fé, menos o amor. Então não perca a esperança, não perca a fé e jamais abandone o amor a Deus, porque desses três maior é o amor. Ame a Deus, não ame a obra, não ame o uniforme, não ame a igreja, não ame a líder espiritual, não ame a nada e nem a ninguém. Ame a Deus, ame a si mesmo, ame ao próximo. Você amando, você vai fazer igual Davi fez. Davi lhe confessou. Então confessa. Sabe, eu estou aqui com o coração se você soubesse como está o meu coração. Sabe? Se eu pudesse confessar por tanta gente que tem ocultado e escondido talvez pecados que, sabe, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena mentir. Se você está mentindo ou vive mentindo para as pessoas, para si mesmo, para sua esposa, para o seu marido, para o seu patrão, não vale a pena mentir. Sabe? É o caminho mais fácil, a mentira. Não vale a pena. Se eu pudesse confessar por você, eu confessaria, mas eu não posso. Eu não sei. Então fale a verdade. Se eu pudesse confessar por você, né? Eu não vou falar aqui tantos erros, tantas falhas que
são inúmeras. Mas o meu coração... Mas uma coisa eu posso fazer por você. Eu posso orar. Eu posso orar por você. Isso eu posso. Tá bom? Então, eu vou orar tanto por você que estava vivendo no erro, estava vivendo no pecado, porque eu creio que depois desse áudio, se o Espírito Santo permitiu você estar até agora ouvindo, vendo isso, é porque Ele vai te abençoar hoje. Eu vou orar tanto por você que, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, você não está vivendo no pecado, você não está vivendo no erro, você não tem o que confessar. Mas se você assistiu esse vídeo, é para que você venha tá vigilante, tá alerta, né? E se porventura algum pecado você cair, logo você venha se levantar, assim como Davi, né? Assim como Davi não, né? Davi demorou 1 ano. Que você venha se levantar na mesma hora, porque o Espírito Santo nos convence de todo pecado. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, mas tem uma grande diferença de você pecar, de você viver no pecado. Entende? Tem uma grande diferença. E Davi viveu no pecado por mais de 1 ano. Mas eu vou orar para que você venha estar bem, venha estar em paz, venha estar com o coração limpo e venha ter a sua experiência com Deus. Tá? Feche os olhos. Senhor, Deus e Pai, Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece o desejo do meu coração. O desejo do meu coração, meu Pai, é que o coração dessa pessoa seja um coração igual ao do Senhor. E um coração igual ao do Senhor é um coração, meu Deus, que aceita o teu perdão. É um coração quebrantado, é um coração arrependido, é um coração contrito, meu Pai, diante da tua presença. É um coração, meu Deus, que assume a responsabilidade dos erros, das falhas. Porque o teu Filho Jesus, ele assumiu a responsabilidade, meu Pai, da humanidade. Ele assumiu o erro da humanidade. Ele assumiu os nossos pecados, mesmo não cometidos. Tem pecados, tem falhas, tem erros que nós nem cometemos ainda. Mas o nosso Senhor Jesus, ele assumiu na cruz a dor, o sofrimento, sabe? E a única coisa que o Senhor requer de nós é que a gente se arrependa. É que a gente confesse, meu Pai, que nós não somos nada sem o Senhor. Que nós somos miseráveis pecadores, dependentes, meu Pai, da Tua misericórdia. Que nenhuma igreja na face dessa terra, nenhuma denominação, nenhuma instituição, nenhum CNPJ, sabe, nenhum título, nenhum cargo, nenhum uniforme, nada que nós fazemos, meu Pai, irá entrar no reino dos céus, a não ser aqueles que se permitem ser lavados, remidos e limpos pelo sangue do teu Filho Jesus. Então, me perdoa, Pai, de verdade. Me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. E eu não sei qual é o pecado, qual é o erro, qual é a falha dessa pessoa que me ouve, seja ela quem for, seja ela ateu, seja ela
agnóstica, seja ela com religião ou sem, seja ela um título ou não, não importa, seja ela bispo, pastor, obreiro, apóstolo, não importa, Pai. Ela é um ser humano, ela é a sua imagem, a sua criatura. A sua imagem, ela é a sua criação. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Ela é sua serva, seu servo, seu amigo, sua amiga, seu filho, sua filha. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa, meu Pai, o teu povo. Perdoa, meu Pai. Coloca o teu espírito de arrependimento. Faça o teu povo se arrepender diante de ti. Faça as pessoas amarem a ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Faça, meu Deus, essa pessoa que me ouve, ela sentir amada. Ela sentir o teu amor, meu Pai. Ela sentir o teu amor, sentir o teu perdão. Arranca o peso, meu Deus, arranca a angústia. Arranca, meu Pai, sabe, o câncer. Arranca todo o mal. Davi, ele disse, quando ele não confessou, meu Pai, o pecado, quando ele não se humilhou, os ossos dele se corroíam, sabe? Então arranca esse câncer chamado pecado, chamado prostituição, chamado malícia, chamado roubo, chamado orgulho, prepotência, chamado seja o que for, Pai. Eu não sei qual é o erro, a falha, o pecado que o teu servo tem vivido, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor tem poder para limpar, restaurar, e que a glória da última casa será maior do que a primeira. Davi, ele não deixou, meu Pai, não deixou de ser rei. Essa pessoa, ela pode perder o uniforme, ela pode perder o título, o cargo, ela pode perder seguidores, ela pode perder o que for, mas ela não vai perder o lugar no teu reino. Ela não vai perder o lugar no teu reino. Em nome do Senhor Jesus. E assim como lembraram, meu Pai, lembram de Davi até hoje como um guerreiro, como um rei, meu Deus, assim irão lembrar dessa pessoa. Não irão lembrar do pecado, não irão lembrar do erro, não irão lembrar das falhas. Pelo contrário, essa pessoa, meu Pai, será usada para que outras não venham cair no mesmo erro que ela caiu, não venham cometer o mesmo pecado que ela cometeu, não venham fazer o mesmo que ela fez. Pelo contrário, ela será usada por ti, meu Deus, para ensinar as tuas ovelhas, os teus servos a se levantarem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Tá ligado? Então respira fundo aí. Tá escrito que uma lágrima é como se fosse 1000 palavras. Eu não sei se você derramou alguma lágrima. Eu sei que dos meus olhos não dá pra ver não, mas eu acho que caiu umas 20, se não foi mais. Então, tem palavras que a gente não consegue falar. Tem coisas que não tem como a gente expressar, mas a nossa alma clama. E cada lágrima é um clamor e um gemido do nosso espírito diante de Deus, para que a vontade dele venha prevalecer. Em nome de Jesus. Tá ligado? Pega firme com Deus. Escreva nos comentários aquilo que Deus ele fala no seu coração, da igreja que você
Aliás, não precisa não escrever da igreja que você é, não. Só nós somos da igreja de Cristo. Nós somos do reino. Nós somos de Deus. Só escreve aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.